O apóstolo Paulo, nesse capítulo, ele escreve essa carta, que é um texto áureo da nossa celebração da ceia. Eu quero ler um versículo 23, que diz assim: todos acharam? Está aqui. Eu gostaria que você marcasse, se for possível, principalmente vocês que vão levar isso para as células. É algo tremendo, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Versículo 23 novamente: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, eu tenho lidado com muita gente, seja no meio da igreja ou no meio secular. E uma das frases mais comentadas, ou a palavra mais comentada, talvez nos Facebook, nos Instagrams, em outras plataformas para quem tem, nos WhatsApp, é gratidão. Gratidão. O que essa palavra traz? Gratidão. Graça. Eu quero trazer para vocês uma visão sobre graça. Nós somos gratos a Jesus, amém? Sim ou não? Nós somos gratos a Jesus por quê? Porque nós acabamos de conhecê-lo ontem, acabamos de conhecer ele hoje. Por que nós somos gratos a Jesus? Porque ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. A palavra de Deus diz que antes nós não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Antes não tínhamos misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. E gratidão não é sobre amanhã, porque a palavra de Deus diz que o amanhã pertence ao Senhor. Lá no capítulo 6, versículo 33 de Mateus, diz: buscai primeiro o reino de Deus, toda a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Porque andeis ansiosos quanto ao amanhã, que ao invés de comer, beber, vestir, o Senhor sabe que precisa de todas essas coisas. Que o amanhã pertence ao Senhor, basta cada dia o seu próprio mal. Nós somos pessoas que gostamos de antecipar o amanhã, antecipar problema, antecipar desespero, antecipar angústia, aquilo que vai totalmente contrário à fé. Então nós ficamos tão preocupados com as coisas que vai acontecer amanhã, com o que eu quero para amanhã, que eu esqueço de ser grato hoje. E grato hoje por aquilo que Ele me fez lá. E às vezes eu vejo algumas pessoas postando gratidão, 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 e a gente olha e fala: essas pessoas são tão ingratas. E não é ingrata comigo, ou ingrata com o Joaquim, ou com o Pedro, com o João, ingratas consigo mesma. Porque Paulo diz:
Eu estou transmitindo o que eu recebi do Luiz, do José, do Mané? Não. Estou transmitindo o que eu recebi do Senhor. Este homem é aquele que disse que nós temos que ser imitadores de Cristo. Um homem que está vivendo, se você ler o texto desde o começo, um conflito dentro da casa do Senhor, dentro da comunidade, com relação à ceia, porque as pessoas não estavam fazendo conforme foram ensinadas, estavam trazendo comida e bebida, e quem tinha mais trazia mais, quem não tinha não comia. E esse é o conflito que está no texto desde o começo. Leia, por favor. E ele começa a dizer como vai ser. Ele partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E às vezes nós andamos com Cristo, nós estamos com Cristo, nós sentamos com Cristo, nós queremos comer com Cristo. E às vezes a gente quer fazer juízo, quando o próprio Cristo não fez. Imagina hoje eu chegar e dizer assim, como já vi e já participei de igreja que era assim. Não como membro, como visitante. Você vai tomar ceia, você não vai tomar ceia, você vai tomar ceia, você não vai tomar ceia. Os que vão tomar ceia, uau! Os que não vão tomar ceia, eu te mato, pastor, no final do culto. Principalmente nesses dias. Eu me lembro que eu fui visitar uma igreja, cheguei lá, não sabia que era culto de ceia. E eu fui barrado na porta, porque para entrar tinha que ter um cartão. Cartão da ceia. Alguém já viu isso? Cartão da ceia? Tinha. Isso em 1992. E a igreja, ela às vezes não observa o que é ensinado. Porque Paulo vai dizer para cada homem avaliar a si mesmo, cada mulher para avaliar a si mesmo. Avalie o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice, pois que come e bebe diariamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, não entendendo o corpo do Senhor. Não compreendendo quem é Cristo, não compreendendo. O próprio Jesus, na noite da Santa Ceia, celebrando a ceia, ele está sentado com todos os discípulos, inclusive um que não acreditava nele, que duvidava nele o tempo todo, nosso amigo Tomé, apóstolo do Senhor. Tomé estava na mesa? Sim ou não? Sim. Sim. Pedro estava na mesa? Pedro tinha acabado de ser avisado que ele ia negar 3 vezes que conhecia. Ele não sabia quem era. Não sou eu, não sou um deles. Sentado também estava nosso colega Judas, o Iscariotes, aquele que já tinha vendido o Senhor, e o Senhor diz para ele: olha, tá, o traidor está entre nós. Aí o Judas vai lá e come, mete a mão no prato com o Senhor molha o pão e dá para ele, um sinal de carinho. Judas não se arrependeu, Judas participou da ceia. E Jesus diz: é chegada a sua hora, vai fazer o que você tem que fazer.
E tudo isso porque os seres humanos estão acelerados, estão cansados. Os homens e as mulheres estão acelerados, estão cansados. E por causa disso, muitas vezes não valoriza aquilo que tem. Tem uma canção, vocês todos devem conhecer, eu já falei dessa canção aqui, nós já cantamos várias vezes. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Como que Deus pode abençoar aquela pessoa que não valoriza o que tem? E qual o bem mais precioso que você tem? Às vezes você pode dizer, meu filho, é minha filha. É minha esposa, é minha família. A minha família vem primeiro que tudo. É antibíblico, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor é primeiro. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, somente Ele adorarás, somente Ele darás culto. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. E nós perdemos tempo, que é outro patrimônio. A gente só valoriza o tempo com Deus, o tempo com a família, o tempo com os amigos, o tempo na igreja, quando nós olhamos para frente e vemos que não temos tanto tempo assim. Mas pastor, eu estou cansado, eu estou desesperado, eu estou preocupado com tudo. Eu não tenho tanta idade, mas eu estou preocupado e cansado. Isaías diz que o Senhor faz forte o cansado e dá força àquele que não tem nenhum vigor. Até os jovens tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, caminharão, não se cansarão, correrão, não se fadigarão. Às vezes estamos procurando algo que está a uma gratidão de distância. Você já agradeceu ao Senhor hoje pelo carro que você tem? Meu carro quebrou. Agradeça ao Senhor por carro que você tem. Se você não consegue agradecer pelo que tem, como que você vai agradecer por aquilo que você quer? Você já agradeceu pela esposa que Deus te deu, pelo marido que Deus te deu? Já agradeceu pela mãe que Deus te deu, pelo pai que Deus te deu? Pastor, meu pai é ruim. Agradeça, porque o Senhor vai transformá-lo. A comunhão. Você imagina Jesus quando chega: Tomé, você não vai sentar aqui porque você duvida de mim. Pedro, sai fora, você vai me negar. O aviso que o Senhor deu para Pedro não foi no dia seguinte, foi na mesma noite. Lá em Lucas 22. Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirar como se peneira o trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Mas quando se converter, cuida dos seus irmãos. Presta atenção, irmãos. Aquele homem andava com Jesus, dormia com Jesus, ele fez milagre com Jesus, ele assistiu milagres, coisas extraordinárias com Jesus. E Jesus chega para ele, presta atenção. Se o pastor Luiz chegar em você agora, irmão, fogo, canela de fogo, poderoso, poderosa, e dizer para você: você não é convertido, o dia que você se converter, cuida dos seus irmãos, o que você acha que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Hoje nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão neuróticas, psicóticas, as pessoas estão dedutivas.
E nós queremos experiências, nós queremos facilidades, não o que o Senhor ensinou. Mas está escrito que quando for disciplinado, está sendo disciplinado pelo Senhor para não ser condenado com o mundo. Se eu ensino você que adulterar é pecado, se eu ensino você que sexo antes do casamento é pecado, se eu ensino você que beber, embriagar é pecado, se eu ensino você que flertar, que abrasar-se é pecado, eu sou careta, retrógrado e antigo. As pessoas estão irreconciliáveis. Hoje, rebeldia, é opinião. Não importa os anos que o pastor ajudou, não importa os dias, as noites, as madrugadas que orou, chorou, jejuou, buscou, ensinou, levantou. Não importa. O que importa é que eu me desagradei, tchau. Mas nós queremos experiência, nós não queremos palavra, nós queremos auê, nós queremos festa, nós queremos brincar, nós queremos adorar do nosso jeito, não importa que Deus é. Nós estamos vivendo a era da experiência. Os restaurantes, você não vai num restaurante para comer uma comida só. Você vai lá, tem de tudo. É tanta coisa que você acaba não comendo nada. Eu ligo a televisão na Netflix. Pode perguntar para os meus filhos, perguntar para minha mulher, perguntar para quem tem acesso comigo. Eu assisto o mesmo filme toda vez. E eu acredito que a maioria aqui, porque é tanta opção que você não consegue escolher. Porque nós queremos experiência, povo de Deus. Nós não queremos a palavra, nós não queremos Jesus, nós queremos festa, nós queremos fazer, cantar, pular, nós queremos sair da igreja, não com a palavra, nós queremos sair da igreja. Aquela música, aquele irmão. E aí vem Marcos 7. Os discípulos estavam comendo, debulhando espigas de milho e comendo com as mãos por lavar. E aí de repente chegaram os fariseus. Olha, os seus discípulos não obedecem às tradições dos antigos. Comem sem lavar as mãos, e quando voltam das praças, não lavam suas camas, e os copos e os jarros, conforme a tradição dos antigos. E aí Jesus diz: bem profetizou Isaías acerca de vós. Isaías 29. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, pregando doutrinas e preceitos que são mandamentos de homens, invalidando assim o mandamento de Deus. E aí vem a conveniência. Se alguém maldisser seu pai e a sua mãe, e falar alguma coisa que der para aproveitar, é corbã, oferta ao Senhor. Igreja, nós precisamos de dignidade. Precisamos exalar o perfume de Cristo. Precisamos exalar a palavra de Deus. Precisamos evangelizar, falar do amor de Deus. E eu pergunto, você tem falado do amor de Deus? Eu não tenho tempo, pastor. Eu não tenho tempo para evangelizar, eu não tenho tempo para adorar, eu não tenho tempo para vir aqui no semáforo quando o líder de evangelismo convidar. Eu não tenho tempo para vir. Meu Deus do céu, sexta-feira, vigília. De 15 em 15 dias, não tinha pastores da vigília, não tinha adoradores da vigília, e todos querem cobrar santificação e crescimento, mas não vem adorar. Eu estou cansado, eu também estou. Todo mundo está. O Senhor estava cansado, por vezes ele orou por multidão e ele dormiu na polpa de um barco, e os discípulos: o Senhor não te se dá que nós perecemos? Nós gostamos de cobrar Jesus. Jesus, o Senhor não está vendo minha doença, o Senhor não está vendo meu emprego, o Senhor não está vendo minhas dívidas, o Senhor não está me vendo, Senhor. E eu pergunto, você está vendo o Senhor? Você só vê a hora que Ele dorme? Entendeu? Diga para o seu irmão assim: essa palavra não está boa. A ideia é você sair da igreja revoltado com o comportamento que você está vivendo.
revoltado com a busca pelas experiências, revoltado para que você modifique pela renovação do entendimento. Pastor, eu estou aqui, mas eu não quero renovar meu entendimento, eu não quero renovar meu entendimento, eu não quero mudar a minha cabeça, eu não quero mudar o que eu penso, eu não quero aprender nada novo. Meu Deus do céu! Aprenda coisas novas, visita as coisas novas, mergulha nas coisas novas da palavra. Renova o seu entendimento. Ele não está falando para renovar a palavra, ele está falando para renovar a compreensão da palavra, porque a palavra é viva. Você imaginou se você tivesse parado lá nos seus 10 anos e você só soubesse o que você aprendeu até os 10 anos? A palavra se renova a cada manhã. Mas para a palavra se renovar, nós temos que nos renovar. Mas não é renovar buscando experiência. Eu quero comer em tal lugar porque lá tem hambúrguer. Você já viu aquela pessoa que chega num self-service? E às vezes, em vez de pegar uma comida, faz aquela serra. Não, é porque eu estou pagando R$38,90, R$39,90, 50 conto. Eu faço aquele pratão. Aí depois, como tem lá uma taxa por desperdício, chega em casa. Assim nós estamos com a vida, com isso aqui. Nos alimentamos de muita porcaria, nada nutritivo. Nos alimentamos e achamos que aquilo é verdade. Vem um Zé Mané na rede social, prega uma burrice e vira verdade. Um louvor do Senhor, um louvor da palavra de Deus, não precisa de justificativa. Jesus não precisa se justificar. Jesus é o que é, pronto, acabou. E às vezes nós nos encontramos num conflito épico. Quem sou eu em Deus? Quem sou eu? Quem eu sou? Aí vi aquela, né? Eu me lembro quando era pequeno, quando era jovem, eu não conheço a música não, mas eu já falei dela aqui. Parece aquela música mundana, né? Não sei de onde vim, não sei para onde vou, perdi a memória, nem sei quem eu sou. Estou preso num quarto com grades de aço. Estão dizendo que matei por amor. Pastor, não, estou dizendo que muitos crentes estão hoje sem saber quem é. Conhece a música, conhece isso, conhece aquilo, mas não conhece a palavra. E a palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Errais e não conhecer as escrituras, porque cuidar ter nela a vida eterna. Este povo perece porque lhe falta conhecimento, e porque rejeitaste o conhecimento, eu rejeitarei o sacerdócio. Eu aprendi com meu pastor, quando eu era jovem. Eu já logo fui para o louvor. E um dia o pastor me chamou e me repreendeu. Ele me deu uma, irmão, Jesus Cristo me liberta, mas foi uma pancada. Eu olhei para ele e ele falou assim: você vai me odiar agora, porque o cajado doeu, mas você nunca mais vai fazer isso. E essa semana eu estava numa sala de aula e aconteceu um fato. Eu lembrei do meu pastor, eu lembrei do meu guia que velava por mim. E ele nunca mais precisou me corrigir, porque todas as vezes eu lembro daquilo. Porque aquilo me deixou marcas profundas de salvação. Você não era povo, mas agora você é povo de Deus. Você não tinha misericórdia, mas agora você tem misericórdia. Mas hoje nós vivemos uma era de crentes sem misericórdia.
pastores, pastoras, líderes e que não conhecem misericórdia, crentes que não conhecem misericórdia. O crente hoje está aqui na sua célula, o crente está aqui hoje na igreja, fala um não para ele. A palavra de Deus diz: se você tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a oferta, reconcilia com o seu irmão. Toda vez na ceia nós falamos: irmãos, nós vamos orar agora. Se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, vai lá e se reconcilia, vai lá e peça perdão. Eu pedi perdão? Perdão do quê? É o Espírito Santo que nos convence do erro e do pecado. Não é o Luiz, não é o Joaquim, não é o pastor Wagner, não vai ser o líder de jovens, não vai ser o outro líder de jovens, não vai ser a pastora Carla. Quem vai te convencer do erro e do pecado é o Espírito Santo. Mas eu preciso conhecer o Espírito Santo, e o Espírito Santo tem caracteres. A Bíblia deixa bem clara: o fruto do Espírito é paz, gozo, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança, fidelidade, amor, bondade. Contra essas coisas não tem lei. Aí você vê, a pessoa está lá orando em língua estranha, rodando e pulando e virando pirueta, e você vê que a pessoa mente, rouba, defrauda, briga com todo mundo, cobiça a irmã, mulher do próximo, cobiça o carro do próximo, cobiça o serviço do próximo, o ministério do próximo, cobiça tudo. Aí você fala: meu Deus, cadê o Espírito Santo? Não é evidência falar em outra língua, é falar em língua estranha ou estrangeira. Essa é a evidência lá de Atos 2. Mas a língua é tão estranha, tão estranha, tão estranha, que nem Deus entende. Então nós temos que começar a julgar nós mesmos. Nós temos que começar a fazer uma auto-observação, uma auto-análise. Quem sou eu? Quem eu sou? O meu dízimo, eu compro em cesta básica e dou ali. E a igreja perece, não tem dinheiro para fazer investimento. Não, o meu dízimo eu vou usar para fazer outra obra. Você tem que fazer isso mesmo. O dízimo é seu, não é do Senhor. Trazei todos os dízimos da oferta à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. Depois disso, fazer prova de mim, diz o Senhor: senão vos abriria a janela do céu, derramarei sobre vós uma bênção tal, que das advém ainda maior abastança. Não, simples assim. Ai, pastor, não sei o que está acontecendo na minha vida. Parece que meu carro quebra, minha casa está tudo caindo, as coisas estão esquisitas. O que está acontecendo? Fique feliz, dá um sorriso. Diga para o Senhor assim: dá um sorriso. O importante é que o Espírito Santo convence do erro do pecado. Dá um sorriso. Às vezes a gente precisa chorar, né? O que a gente tem que fazer? Sorrir. Às vezes a sua vontade é de chorar, porque as coisas não é sobre mim, é sobre Deus. Não é sobre mim, é sobre Jesus. O que eu faço para Jesus. O que eu faço para Jesus. O que eu faço para Deus. Para quem eu faço o que faço? E às vezes o diabo vem e tampa os nossos ouvidos. Sabia que o diabo faz isso na igreja? Você sabia que o diabo entra na igreja e faz isso na igreja? Pastor, mas esse negócio do diabo entrar na igreja, meu irmão, o diabo sentou do lado de Jesus, incorporado em Judas Iscariotes, meteu a mão no prato com ele, comeu com ele. O diabo entra na igreja quando eu estou cheio de razão. O diabo entra na igreja quando eu estou cheio de emoção. O diabo entra na igreja quando eu não ouço a palavra de Deus.
Sabe qual foi a resposta de Pedro? Eu roguei para sua fé não desfalecer. Ele disse: Senhor, eu não. Eu estou pronto para ir para o Senhor, para a prisão e até a morte. Jesus olha fito nos olhos dele e diz: Jesus olha fito nos olhos dele e diz: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes negará que me conhece.